aí, por exemplo, nesse caso, o tumor está crescendo e você fala, tem que operar. Como funciona para fazer uma operação? Qual que é o tempo de recuperação, às vezes, ou até o tempo da cirurgia? Como funciona isso? Tudo depende, mais uma vez, do tamanho e da localização do tumor. Perfeito. Um tumor que esteja localizado na superfície cerebral, Tá. por exemplo, a cirurgia tende a ser um pouco menos trabalhosa do que um tumor que esteja localizado por baixo do cérebro, na região da base do crânio, que a gente fala. Tá. Então, um tumor que está na superfície cerebral, a cirurgia como que é? A nossa cirurgia é feita com anestesia geral, Tá. feita uma incisão na pele, abre-se uma janela de osso e logo abaixo do osso vai estar a capa que reveste o cérebro, que são as meninges. Perfeito. Então é feita a abertura das meninges e embaixo nós vamos encontrar o tumor. Tá. O tumor é removido a porção das meninges de onde esse tumor nasceu Ah, tá. e esse tecido removido é substituído com um produto artificial sintético. Legal. A gente faz essa reconstrução, põe o osso de volta no lugar, prende com plaquinhas de Uia. titânio e aí fecha a pele. Olha só que coisa. Normalmente o paciente fica um dia na UTI e depois 1 ou 2 dias no quarto antes de ir para casa. Ah, Mas tudo depende do Sim. tamanho e da localização do tumor. sim, Tem cirurgias que duram 2, 3 horas, tem cirurgias que duram 15, 18 horas. perfeito. E a recuperação é da mesma forma. Sim. Um tumor mais superficial, a recuperação é muito rápida. Entendi. Um tumor mais profundo, que o paciente fica mais tempo internado, um tumor onde o paciente pode ter outros nervos cranianos envolvidos, pode ter uma recuperação um pouco mais lenta. Tudo Entendi. vai depender do tipo, da localização desse tumor. Perfeito. E aí, por exemplo, na cirurgia, se tudo correr bem, digamos assim, for na superfície, o que a gente está falando ali é uns 3 dias de internação com um dia de UTI, na média, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Isso. Tá. É muito difícil a gente definir isso, porque Sim. vai depender muito do paciente, Entendi. de todas as Mas situações. assim, dificilmente é um caso de 1 mês no hospital. Muito raro. Entendi. Muito Ou seja, raro. Na a média, menos- mais a 3 menos dias que do que um haja- mês. A menos que haja alguma complicação Entendi. grave, algo assim que exija um tempo prolongado de Relacionado. internação. Perfeito. E aí o paciente correu tudo bem, foi da alta, foi para casa. Como que é a recuperação depois que ele faz uma cirurgia de meningioma? Ele vai ficar um período sem fazer atividade física, Ok. até a gente ter uma boa cicatrização, talvez ser cerca de entre 4 e 6 semanas, e depois pode retomar com uma caminhada e aos Entendi. poucos voltando na academia, até após uns 3 meses poder voltar às atividades habituais. Legal. Ou seja, É. em teoria o tempo de recuperação é uns 3 meses, mas não tem nada demais. É mais um repouso, mais tomar um pouco de É um cuidado. repouso relativo e cuidado local. Entendi. Tá? Não fica restrito, por exemplo, a atividades de trabalho, a menos que ele entendi. faça algum tipo de trabalho de risco. Tá. Né? Se ele faz um trabalho que não é um trabalho de risco físico, Sim. ele pode trabalhar, pode retornar às suas atividades. Ou seja, se ele trabalha no home office, em teoria, uma semana depois Sem ele está no problema computador nenhum. lá trabalhando sem problema. Se ele for um jogador de futebol, Ah, sim. ele tem que ficar um pouquinho mais. Tem que esperar um pouco, pouquinho né? mais, Não, perfeito. Isso é muito legal saber. E normalmente, assim, em termos de histórico que você tem, doutor Márcio, o paciente que opera de um meningioma, ele volta tranquilo, tipo, a grande maioria é tranquilo ou não, ou dá complicação? A grande maioria sai da cirurgia igual entrou, mas Olha sem só. o tumor. Olha que legal. Né? Bom, A grande maioria, mas assim, 95%. muito bom, É. muito legal. Boa notícia. Em poucos casos normalmente de tumores maiores, tumores que envolvem nervos, envolvem artérias, são cirurgias mais delicadas, que têm um risco maior de complicação. Normalmente são pacientes que já têm algum déficit antes Entendi. da cirurgia. Então, esse paciente já chega com alguma limitação antes de operar, pelo próprio desenvolvimento do tumor. Costumam ter uma recuperação mais lentificada Olha só. por causa disso. Entendi. Quanto melhor o paciente estiver antes da cirurgia, maior a chance dele sair bem da cirurgia. Perfeito, muito bom.